Vim aqui para saudar a força feminina, essa força delicada, mãe que nos ensina. A onça arranhou, perfumou a mata, a mesma onça roncou, fez tremer a terra. Bom dia a cada um e todes. Vou aqui descer com o óculos errado, porque na verdade eu estou na sala de yoga, terminando a minha prática, como vocês podem perceber, ainda transpirada, inclusive suada. E já chegando no finalzinho dessa prática, o Vitor me ligou lá de cima para comunicar uma nova emergência. Mas antes de falar das emergências, eu gostaria de colocar aqui um pouco a respeito da Mãe Natureza. Eu quero colocar algumas reflexões aqui para nós, quero pedir licença para isso, para que a gente pense um pouco na Mãe Natureza. Porque aqui eu observo, nos resgates, eu observo, e posso dizer também que outras pessoas observam isso também, da nossa equipe, que o mestre animal, que está intimamente relacionado com a Mãe Natureza, porque sabe que é parte dessa mãe, assim como nós somos parte dessa mãe, mas não mais sabemos. Nós renegamos a mãe, como renegamos o feminino. O mestre animal, ele não ataca, ele se protege. E se a gente vai agressivo para ele, ele pode chegar agressivo para nós, não em uma reação, simplesmente de dizer, bom, você me dá e eu te dou igual, você me dá isso e eu te dou igual que você dou, porque eles não são assim, eles dão sempre superior, eles dão amor incondicional. Mas a reação no sentido de eu preciso me proteger. E às vezes para se proteger, a gente precisa ser bruto. Então essa é uma reflexão aqui muito, é uma observação na verdade, que a gente percebe em cada um dos resgates. Quando a gente fala da Mãe Natureza, que de novo, esses seres estão conectados com ela intimamente, a gente também percebe que essa grande mãe é extremamente amorosa, que essa grande mãe, que tudo provê, sem que a gente tenha que submeter outros seres a qualquer tipo de sofrimento, inclusive provê para que a gente aprenda, porque essa grande mãe terra é também escola planetária. Essa grande mãe amorosa como ela também é firme quando um filho precisa aprender. Ela também tem uma atitude que atravessa toda a nossa negação, atravessa toda a nossa sonolência, atravessa toda a nossa distração. Essa mãe terra, ela consegue enviar as mensagens dela e quando a gente, enquanto coletivo, a gente está um pouco mais acordado, ela não precisa falar tão alto para que a mensagem dela chegue ao nosso coração. Então a reflexão que eu estou colocando aqui para nós é, se esses seres são tão amorosos, eles não trabalham à base de raiva, de ódio, de vingança, a gente pode entender que a reação que a gente vê do mestre animal, quando, por exemplo, a gente entra num pasto desconhecido e os mestres bovinos correm de nós, a reação de um mestre animal, a reação da Mãe Natureza, não é algo que seja diferente da nossa ação. O que eu quero dizer? Nós estamos provocando um desequilíbrio genuíno em todo um sistema. Porque como nós somos parte dessa natureza, o que a gente faz para um, a gente faz para todo o sistema. Essa interdependência que a gente não entende é o aspecto primeiro que a gente tem recebido exatamente o que a gente dá, ou seja, destruição. Nós estamos em um momento onde a destruição por acidentes naturais tem avançado, aparentemente como fatos isolados no mundo, que se a gente olha com uma visão um pouco mais ampla, a gente percebe que não são isolados e que vem de uma mesma motivação. Motivação? Sim, motivação. A ganância humana, a ignorância humana, o egoísmo humano. Porque em função de tudo isso, nós exploramos,
Em função de tudo isso, nós não nos importamos. Em função de tudo isso, nós não entendemos. Então, essa grande mãe, que é também uma educadora, afinal de contas, ela é a diretora da escola planetária, ela é a própria Mãe Terra. Essa mãe, para educar, ela vem passando mensagens subliminares, mensagens com um volume um pouco mais alto, como que nós temos recebido agora. Eu me pergunto, o que é que vai custar para o ser humano aprender? Já que a gente não conseguiu aprender por compaixão, a gente não consegue aprender simplesmente olhando para o mestre animal e vendo tudo que eles estão vivendo, para dizer, eu me abstenho de fazer o mal para mestre animal, por compaixão. Já que a gente não aprendeu e não age dessa forma enquanto coletivo, já que a gente olha as florestas sendo dizimadas e a gente não consegue, se sentindo parte dessa mãe, mesmo por empatia, se colocar no lugar dela e entender que, por compaixão, eu devo parar qualquer movimento que indiretamente, já que nenhum de nós é lenhador, como se o lenhador que fosse, enfim, vocês vão entender a colocação, o contexto, como se cada um de nós estivéssemos lá serrando. Então, indiretamente, já que por compaixão, eu indiretamente, com o que eu faço da minha vida, eu destruo, por compaixão, eu mudo o meu estilo de vida, para que essa mãe não sofra. Só que outra vez, nós não temos aprendido essa lição. Então agora, essa grande mãe, essa sábia mãe, essa educadora firme mãe, ela vai trabalhar as lições exatamente onde a gente aprende, lidando com o nosso egoísmo, com a nossa ambição, com a nossa ignorância. O que isso significa? Que a partir da hora que o outro sofre e eu não tenho compaixão e eu sigo a minha vida normalmente, todas as lições que poderiam ser oriundas dali não estão na minha percepção. Mas como o meu egoísmo me rege, então automaticamente o que vem para a minha vida, eu começo a dar importância. Porque eu não me importei com o outro, mas agora está acontecendo comigo. E o que acontece é que cada vez mais nós temos visto isso. Nós tivemos agora há pouco no litoral norte de São Paulo algo que ensinou para nós a respeito disso. Porque afinal de contas sempre era no vizinho e agora é no nosso quintal. E isso tem acontecido mais e mais. É óbvio que eu estou falando aqui de uma forma generalizada, enquanto humanidade. É óbvio que eu sei que existem entre nós pessoas extremamente conscientes, altruístas, compassivas, que absurdamente, de uma forma abnegada, têm doado a própria vida para mudar o mundo. Mas, outra vez, da perspectiva do coletivo, ainda estamos dormindo. E parece que essa grande mãe, educadora, firme, potente, agora vai começar a ensinar baseado numa pauta que a gente conhece, o egoísmo. Mexendo com a vida de cada um de nós. E se a gente, tendo sofrido, não conseguir aprender empatia, vocês já escutaram um ditado popular? Eu não quero nem que o meu pior inimigo passe por isso. Eu já escutei em alguns círculos isso. Porque quando verdadeiramente a coisa atravessa a gente, então a gente não deseja para o outro. Aquilo purifica a gente. E parece que essa grande mãe está encontrando a gente nesse lugar. Está encontrando a gente, cada um de nós, em lugares distintos. Outra vez, não são mais casos isolados. Para dizer, se importe com a vida. Porque essa vida não é o mestre animal que você salva, essa vida não é a mãe terra que você salva, essa vida não são os teus que você salva. Essa vida é um mistério que pulsa em cada um de nós. E quando essa vida que pulsa se compromete, todo o sistema se compromete. Porque, afinal de contas, esse sistema depende dessa grande mãe. Esse sistema depende dessa parte. Curioso que justo ontem houve um retiro de yoga aqui, no final de semana, um dos módulos. Foi um módulo muito bonito. Acabou de uma maneira muito dramática, mas foi um módulo muito bonito. E nesse módulo, o professor convidado, Govinda Gopala, do Consciência de Krishna, de São Paulo, ele falava a respeito de uma história em uma das escrituras que dizia que, hipoteticamente falando, os membros se rebelaram contra o estômago, dizendo para ele, bom, você
tá aí e você leva o melhor de tudo e a gente tem que ficar aqui trabalhando para você o tempo todo. E enquanto isso, você tá por aí só absorvendo tudo que a gente dá para você sem fazer nada. Então, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai parar de alimentar você. E aí o que acontece com os membros é que as mãos perdem a força, que as pernas começam a tremer, que o ser não consegue mais se mover. E então existe a realização que o que acontecer para um acontece para o outro. E eu acredito que essa seja uma das lições que nós estamos vivendo nesse instante planetário. Essa interdependência precisa ser entendida enquanto unidade. E cada um de nós precisa começar a se importar. Se importar porque o que vem descendo de água e lavando, e levando, e quebrando, e levando cada um de nós a perceber se existe algum centramento dentro ou desespero. Porque é óbvio que a gente pode dizer, não, eu estou nervosa ou estou nervoso por causa disso que está acontecendo. Mas porque outras pessoas na mesma situação não ficam nervosas ou irritadas. Ou porque algumas pessoas na mesma situação se irritam se tornando agressivas e outras se irritam se tornando deprimidas. Então a gente pode dizer que o que o mundo apresenta, ele revela quem nós somos. Se quando acontece tudo isso, se a gente é capaz de pensar no que está acontecendo com o nosso vizinho, que está recebendo a mesma chuva, ou com o mestre animal, que está no quintal, outra vez do nosso vizinho, que não está necessariamente no eu, mim, meu, ligado de forma direta a nós. Essas lições, nesse instante, estão para cada um de nós encarnado. E especialmente eu coloco para o ser humano, porque no mestre animal eu tenho visto empatia, compaixão. Paradoxalmente, no mestre animal eu tenho visto humanidade. Nós estamos em um momento caótico do planeta. A gente fechando os olhos para isso, ou não, os fatos, a gente não consegue argumentar com a nossa negação. Fatos nós argumentamos quando temos coragem de ver, quando temos coragem de admitir a nossa participação nesse inteiro, nesse sistema, que de novo acontecendo para um, acontece para o outro. E agora, outra vez, nesse momento, essa grande mãe não manda mais as lições em lugares distantes, onde a gente poderia olhar de maneira totalmente desapegada, porque essa grande mãe está fazendo com que a gente perceba que cada um de nós interage, que cada um de nós faz parte, que cada um de nós pode ajudar ou pode atrapalhar. Uma das formas primeiras que a gente tem para ajudar imediatamente é reduzir, e se você já reduziu, parar o consumo de mestre animal. Permitir que a pecuária de corte e de leite permitir que elas deixem de explorar, que elas deixem de maltratar, que elas deixem de aniquilar, que elas deixem de matar. A gente pode dizer que é a pecuária, mas a pecuária funciona por causa do consumo. Então existe algo que cada um de nós pode fazer exatamente agora, e essa é uma primeira medida. Outras medidas são cabíveis, sem dúvida nenhuma, mas elas trabalham ainda na periferia, ou seja, em zona periférica. Não trabalham no centro da questão. Então, o primeiro passo para nós é realizar que nós estamos causando isso, através do consumo exacerbado. E lembrar que esse mesmo consumo, essa mesma compulsão pelo consumo, ela se aplica em outras áreas da nossa vida. Já que, será que a gente precisa de todos esses sapatos? Será que a gente precisa de todos esses cosméticos? Será que a gente precisa de todas essas roupas? Será que a gente precisa de... E aí cada um coloca. Essa forma de acumular, essa forma de se preencher, de colocar algo para que o nosso vazio não seja percebido e para que a gente não tenha que conviver com a nossa solidão, é algo que essa grande mãe também vai tirar.
como quando mães tiram brinquedos que podem nos machucar de perto de nós. E ela vai tirar isso de nós. Ela já está tirando isso de nós. Agora, cabe a cada um de nós, e hoje, justo casualmente, se é que a gente pode dizer assim, se é que existe alguma coincidência, eu me deparei com um vídeo que eu tinha antes da minha prática, numa meditação minha. Me deparei com o conteúdo da Jitsuma, onde ela dizia: a gente precisa crescer. A gente, enquanto ser humano, precisa crescer. E um pai e uma mãe, quando de posse realmente da responsabilidade, eles instigam esse crescimento. E hoje quem está instigando esse crescimento em nós é a nossa Mãe Terra. Ela está educando. E a gente não pode reclamar do tom de voz dela, já que a gente tem se colocado rebelde, já que a gente tem se colocado egoísta. Ou quem nunca passou, enquanto criança, tentando simplesmente ter alguma coisa para si, e a mãe corrigiu e falou: filho, filha, compartilha, divide, dá pro teu irmãozinho, pro teu amigo. Não é assim, filho, as coisas não são só tuas. E é isso que essa grande mãe está fazendo conosco agora. O mundo não é só nosso. As escolhas não são só nossas. Nós somos seres interdependentes. E esses brinquedos, como por exemplo o consumo, agora estão nos machucando. Porque esse consumo exacerbado, não importa de que estejamos falando, simplesmente é ato compulsivo para preencher o vazio que cada um de nós precisa aprender a trabalhar, a enxergar, a abraçar, a acolher. Como cada um vai fazer isso, eu não sei. Mas eu vejo e experimento caminhos, como a própria yoga, a meditação e tantos outros, os mantras, tantos, as escrituras e tantos outros. O que a gente não pode é achar que um vazio de alma vai ser preenchido por algo no mundo. Isso é a gente se enganar. E a gente causar ainda mais dano, para que o outro pague a conta. Porque antes que cada um de nós sofra, especialmente os privilegiados, quem mais sofrerá são os invisíveis. E eu não me limito aqui a mestres animais. Eu coloco aqui também seres humanos. E esses privilegiados, sem dúvida nenhuma, sofrerão também. Sofreremos, porque temos muitos privilégios. E a responsabilidade que o privilégio impõe sobre nós é que a gente aprenda a fazer com que esses privilégios sejam para todos, já que o merecimento da vida não é só para alguns. Eu realmente me pergunto, já falei isso aqui nessa live e vou repetir, o que vai custar para cada um de nós e por inteiro essas lições que a gente não quer aprender. Lições como empatia, como altruísmo, como não agir compulsivamente, seja na alimentação, seja na compra, no acúmulo de coisas. O que vai custar para cada um de nós? Porque se toda essa situação não toca o coração e não liga uma sirene de alerta no coração de cada um, outra vez, eu tenho medo. Eu sinto medo do que ainda virá. E mesmo que agora a gente se mobilize para que haja uma reversão do que está acontecendo agora, nesse instante no planeta, ainda assim veremos ainda muitas situações desastrosas que vão ensinar para nós que o centro, que a paz, que a força se procura dentro. E que se algo a gente oferece dessa paz, dessa serenidade, dessa força para o mundo. Mas é um ato quase ingênuo e inocente querer encontrar essa paz no mundo, essa sabedoria no mundo. É preciso encontrar na gente. E para encontrar na gente é necessário que cada um atravesse o seu abismo, que cada um atravesse a sua noite, que cada um atravesse a sua escuridão, que cada um atravesse a sua dificuldade. Qual dificuldade? A dificuldade de não conseguir parar, a dificuldade de não conseguir não comprar,
a dificuldade de não conseguir não comer, a dificuldade de não conseguir crescer. Cada um dos seres nesse momento, diferente da espécie humana, implora para nós, para que a gente cresça, para que a gente aprenda a amar, para que a gente consiga encontrar algum senso de serviço na nossa vida, compreendendo que nós não estamos em uma espécie de Disneylândia da alma, onde se pode fazer, onde se vem simplesmente para se divertir. O planeta Terra nunca foi um projeto como esse, segundo muitas frentes espirituais dizem. O planeta Terra sempre foi um lugar de estudo, de autoconhecimento, um lugar que favorece o crescimento e a evolução dos seres. E não é dessa forma que nós temos nos comportado. Nós temos nos comportado como crianças mimadas, que exploram, que querem, e querem na hora que foi solicitado. E não à toa nos tornamos cada vez mais imediatistas. E hoje nos queixamos que não temos tempo e criamos tantas ferramentas para otimizar o nosso tempo. E ainda assim, perdemos tempo. Perdemos tempo com o mau uso, inclusive, dessas ferramentas. Como, por exemplo, rede social, que tantas vezes a gente vê sendo usada para pura vaidade, para puro capricho. Essas são as reflexões que eu queria trazer para nós, de uma forma talvez um pouco dramática, mas ainda assim sinto que é necessário. Por quê? Porque aqui nós temos visto a cada resgate, nós temos vivido as perdas, nós temos visto as lágrimas, nós temos escutado os gritos, os rios secando, as nascentes, as minas secando. E aí, quando vem a água, uma súplica para que a água pare, um descompasso, um desequilíbrio, uma destruição que, de novo, não é uma vingança, é uma consequência. Não é uma vingança da Mãe Terra, é uma consequência da forma como os filhos dessa mãe, nós, temos nos comportado. É hora de parar. Ontem, no final do retiro de yoga aqui, nós temos 2 pontes na propriedade em Kamanducaia. As 2 pontes, uma delas foi levada completamente, inclusive as manilhas. E morões de mais de 2 metros de altura, de 3 metros de altura, rolaram pela enxurrada, levando para frente destruição. A outra ponte, que é a utilizada para que o caminhão de ração chegue para Mestres Animais, foi comprometida. Talvez um carro passe sobre ela, uma moto, mas jamais um caminhão abastecido para alimentar 180, vasta maior parte de grande porte, aqui nessa propriedade. As pessoas do retiro ontem, algumas saíram deixando os carros aqui, outras que podiam ficar em função de compromisso, família, enfim, que podiam ficar mais tempo, estão aqui ainda no Vale da Rainha. E agora pela manhã, às 7, um pouco depois das 7, as pessoas que nós temos, a nossa equipe em Cunha, telefonou, uma dessas pessoas telefonou para o Vitor, e o Vitor, aqui foi a razão que, de novo, eu ainda estou aqui em roupa de prática, ainda com suor da prática, interrompi a minha prática, porque as pontes na propriedade de Cunha também rolaram com a correnteza. Aqui a gente ainda não conseguiu calcular o prejuízo, porque lembrando que na outra semana nós já tivemos um avanço dramático das águas aqui dentro e tivemos que contratar uma máquina retroescavadeira. Já tínhamos esse ônus, essa máquina ainda não está paga, da semana passada, que desviou a água da casa, porque o condomínio, que é um dos abrigos que nós temos dentro do Vale da Rainha, o condomínio e um anexo do condomínio também, aqui a gente está falando de aproximadamente 40 vidas que são protegidas nesses espaços. Esses 2 espaços, além da nossa própria casa e a casa de yoga, que também o teto dela, o telhado, as telhas cederam, e a fiação inteira da casa de apoio também caiu, e nós também tivemos que providenciar isso, inclusive para que o retiro de yoga pudesse acontecer. A gente não conseguiu ainda calcular o prejuízo da outra chuva. O prejuízo dessa chuva das pontes, aqui em Kamanducaia, gira em torno de R$10 mil.
O outro prejuízo com a máquina, com a retroescavadeira, com a fiação, com as telhas daqui, está em torno de R$8.000. A gente já recebeu a cotação do pedreiro para colocar algumas cercas, ficaram bambas também. Os morões, bambos, pela água, lavando, varrendo as propriedades e levando tudo isso adiante, destruindo o que tem pela frente também. Em Cunha, a gente ainda não consegue calcular o prejuízo. E lembrando sempre que quando acontece um desastre assim, a nossa primeira reação é sempre proteger os mestres animais, que ficaram apavorados com a quantidade de água caindo por todos os lados. E lembrando que os mais debilitados não podem sair nesses temporais dos próprios recintos, dos próprios abrigos, fazendo com que nós tenhamos mais despesa com a cama deles, que é a serragem de madeira que se coloca ali dentro. Então, tudo isso, outra vez, a gente ainda não consegue calcular o tamanho desse prejuízo. E aqui, falando de novo de um quintal, e se a gente fala quanto será que a gente, ser humano, está perdendo por não ser humano, a gente não consegue calcular isso em dinheiro, o que é algo ainda mais caro. Porque dinheiro é uma coisa muito barata, quando a gente compara com o que uma alma pode perder. Então, para essas coisas fáceis, eu vim aqui pedir por solidariedade e motivar vocês. A gente tem o Pix na bio. A gente, além do Pix, tem um plano mensal também, onde você pode ser um colaborador mensal. E fora isso, eu dou aulas de yoga, de meditação e de filosofia. E para você saber de qualquer um desses programas, basta que você escreva para nós, por qualquer canal, seja por WhatsApp, seja pelo direct, e alguém da nossa equipe vai retornar para você com as informações. Seja do curso de yoga presencial, seja do curso de filosofia, tem um curso de yoga gravado também, as meditações de terça e quinta, seja qualquer informação a respeito do Pix, seja qualquer informação a respeito do apoio mensal. A gente só pede aqui solidariedade nesse momento e lembrando sempre que o que a gente quer aqui é fortalecer um propósito. Eu sonho o dia que o santuário termine. Nós não estamos aqui para fazer prosperar um santuário. Nós estamos aqui com a proposta que hoje parece ultrajante, de fechar esse santuário. Não fechar porque nós não temos recursos ou porque acontece algum tipo de covardia da nossa parte, onde a gente quer abandonar a missão. Não. Nosso sonho é fechar o santuário porque ele não tem uso no mundo. Nosso sonho é fechar o santuário porque não existe necessidade para esse serviço. Nosso sonho, imagina se a gente puder ter um sonho junto enquanto sociedade, de não ter delegacias. Imagina a gente poder ter o sonho junto de não poder ter prisões, de não poder ter santuário, abrigo, de não poder ter áreas reservadas para a natureza. Que sonho! Por quê? Porque a gente não tem como financiar isso? Porque a gente não tem disposição? Ou porque não tem psicológico ou emocional? Não, porque a força cresce. A força cresce mesmo quando se está exausto. Porque a força não vem de músculo nem de proteína. A força vem de propósito. E vem das nossas resoluções em manter vivo o que a gente acredita. Daí vem a força. Parar tudo isso é parar porque não existe necessidade. Porque o homem alcançou, o ser humano alcançou algum tipo de justiça, de compaixão, de empatia, onde a gente não tenha que ser vigiado por um policial para fazer o bem. Ou para, pelo menos, não fazer o que é errado. A gente evoluir de tal forma que a gente não precisa proteger a mãe natureza atrás de cercas para que não se queime, não se degrade, não se destrua. A gente evoluir de tal maneira que um santuário não precisa existir, porque a gente não mata desvairadamente, fazendo sofrer e ainda de forma indireta destruindo tudo mais ao redor. Então, outra vez, aqui eu peço humildemente, em nome de todo esse propósito, para que nesse momento doações sejam feitas. Doações para que a gente possa recuperar as duas propriedades. Lembrando que já existe uma despesa mensal absolutamente estratosférica. Esse pedido é feito aqui com muita esperança, que um dia esse pedido não mais necessite ser feito. Porque nesse dia, tenho fé, não mais necessitaremos desse serviço. Até lá, eu conto
representando aqui Mestres Animais e essa missão, toda a equipe, Vitor, eu conto em nome de todo esse coletivo com cada um de vocês. Agradeço por aceitarem as reflexões e espero que de alguma maneira a gente possa não sentir vergonha ao desencarnar e nem ter arrependimento do que podíamos ter mudado e não mudamos por covardia, letargia, preguiça, egoísmo, cobiça, ignorância. Eu espero que ao desencarnar, quando a gente avançar pelos campos desse universo, que a gente possa caminhar altivo entre todos os seres, sem ter que abaixar os olhos por vergonha. Conto com vocês. E agradeço em nome de todos que se beneficiam. Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Que depois de nós o mundo seja melhor.